irmãos queridos, que o Senhor da vida possa nos manter na sua paz. Primeira sexta-feira do mês, somos honrados em abraçar almas queridas que aprendemos a amar no espaço e no tempo e que fiquem certas, nunca mais nos afastaremos delas. Fiquem certas. Hein? Hoje, ajustando a nossa escala, conseguimos trazer alguém de realce no nosso grupamento de expositores. Hein? O nosso André Luiz Sandri vai nos conduzir nesta temática da vida futura, muito importante para nós todos, né? E a gente tem aqui algumas informações adicionais do André. Ele reencarnou em 1974, em Cascavel, e vinculou-se ao movimento espírita em 2004. Né? O André é coordenador do grupo de estudo, é expositor tanto da regional quanto da própria SEAC. Né? Trabalhador muito importante dentro daquela estrutura que é a nossa Sociedade Espírita Amor e Caridade. E ele profissionalmente é analista de sistema, trabalha lá com software na empresa Prisma. Né? Separamos uma mensagem introdutória para o André, porque ele vai depois nos trazer informações muito importantes. O benfeitor Emmanuel, no ano de 1952, escreve, pelas mãos abençoadas do nosso querido Chico, Vinha de Luz, que faz parte daqueles 5 livros que nós pensávamos que era simplesmente para abrir as exposições, abrilhantar as exposições. Não são, não. Não são, nós estamos descobrindo que não são. Tanto é que eu vou provar isso hoje. A lição 60 de Vinha de Luz diz assim: que fazeis de especial? E eu fiquei meditando o dia inteiro. Acho que foi isso que me deu dor de cabeça, viu, Silvio? O benfeitor analisa uma proposta crística que consta de Mateus 5,47. Que fazeis de especial? Jesus disse, né? A gente tem que buscar o contexto, mas aqui a gente já vai entender o que ele quer dizer. Diz o benfeitor para nós. Depois o nosso querido doutor Haroldo Dutra Dias vai comentar o que o benfeitor comenta. E aí a coisa fica mais complicada ainda. Iniciado na luz da revelação nova, isto aqui é o ano de 52. Eu tinha 2 aninhos, eu estava começando a andar, né? 2 aninhos. Os espiritistas cristãos possuem patrimônio de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa, além da morte física, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura, vida futura, se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos aos caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isto. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiar em nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros?
Sem mais comentário, nós vamos pedir para que o André nos ilumine ainda mais sobre essa questão a partir de agora, enfocando a temática, então, da vida futura. Honrados, vamos ouvi-lo. Queridos amigos, queridos irmãos, para nós é uma grande alegria retornarmos aqui à cidade de Santa Teresa, a possibilidade de revermos os amigos, de abraçá-los e também de compartilharmos das nossas reflexões à luz da doutrina espírita. Escutávamos a leitura inicial e depois também a próxima leitura feita pelo Vanim. E é interessante como na doutrina espírita nós conseguimos, na medida que vamos estudando, compreendendo as coisas, fazermos links, relacionarmos diversas mensagens, porque todas elas são maneiras diferentes de falarmos as mesmas coisas. O nosso companheiro falava sobre essa visão equivocada com relação à felicidade, onde nós buscamos a felicidade nas coisas materiais. O Vanim também comentava acerca da vida futura, e nós lembrávamos aqui de uma questão do Livro dos Espíritos, que não estava nem na nossa exposição, e nós pedimos desculpas por não lembrarmos o número correto da questão. Se eu não me engano é 913, quando na quarta parte o codificador trata das esperanças, das consolações futuras, e ele pergunta acerca do que é necessário para nós termos a felicidade, mesmo que relativa, aqui na Terra. E os Espíritos nos dizem que, com relação ao aspecto material, consiste na posse do necessário. 9:22. E com relação ao aspecto moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. A fé no futuro. Essa fé, essa certeza, essa confiança, baseada no conhecimento, no entendimento e na compreensão com relação ao nosso futuro. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, a vida futura. E nós subintitulamos a nossa exposição com o texto, o ponto de vista fundamental. Então, praticamente toda a nossa exposição ela será baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, onde Allan Kardec fala de maneira mais contundente sobre a vida futura, o capítulo 2 que tem o título Meu Reino não é deste mundo. E como todos os demais capítulos do Evangelho, o codificador sempre abre os capítulos se reportando as passagens do Evangelho, demonstrando a grande capacidade, o grande conhecimento do nosso Mestre Jesus, sempre se reportando a Ele, fazendo uma ligação da terceira revelação com a segunda, e depois que ele traz ali uma passagem do Evangelho, ele nos esclarece, nos elucida, desenvolve aquele assunto, e ao final ainda ele ali reúne comentários, instruções dos Espíritos acerca daquele tema que está sendo tratado naquele capítulo. Então ele inicia esse capítulo 2 com uma passagem que está no Evangelho de São João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, do célebre diálogo entre Pilatos e Jesus. Nós vamos fazer aqui a leitura. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, este escuta a minha voz. Então esta é a passagem do Evangelho com a qual o codificador abre esse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse capítulo 2 ele vai tratar sobre o assunto da vida futura, que é o objeto de estudo dessa noite.
Então, logo em seguida, Allan Kardec nos diz assim, que por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. A nós, particularmente, esse parágrafo nos chamou muito a atenção, porque aqui nos diz o codificador que a vida futura, ela ainda não é, mas um dia será a meta da humanidade. Um dia nós iremos nos conduzir aqui na Terra com essa meta da vida futura. Nós ainda não nos conduzimos aqui com essa meta da vida futura, mas um dia nós teremos essa grande meta, como humanidade, de nós caminharmos aqui com vistas a essa vida futura. E o que mais nos chamou a atenção é quando ele nos diz que essa preocupação, essa meta da vida futura, deve constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Então é algo que nos chama a atenção. Enquanto aqui na Terra, uma das maiores preocupações que nós devemos ter, além de todas que nós aqui temos, é nos preocuparmos com essa vida futura. É nós procedermos aqui, nos comportarmos aqui com vistas a essa vida futura. Então isso nos chama realmente a atenção. E continua Allan Kardec dizendo que todas as máximas de Jesus, todos os ensinamentos do Cristo, se reportam a esse grande princípio, o princípio da vida futura. Chega ele a dizer no momento que a vida futura, esse princípio, é o eixo dos ensinos do Cristo. E que, com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Então, sem esse princípio da vida futura e outros princípios que esse da vida futura traz consigo, como o da imortalidade da alma e até a própria reencarnação, sem esses princípios, sem essas verdades, os ensinos de Jesus não fariam o menor sentido. Vejamos, por exemplo, aquela máxima do Cristo, muito conhecida de nós, quando ele nos diz assim: a cada um segundo as suas obras. Se não existisse vida futura, essa máxima não faria o menor sentido. Vejamos, quando Jesus nos fala a cada um segundo as suas obras, a cada um conforme as suas obras, ele está nos falando de uma condição, de uma situação que nós nos encontraremos no futuro, uma situação feliz ou infeliz, segundo aquilo que nós fizermos agora no presente. E esse futuro, ele pode ser a curto, a médio e a longo prazo. Jesus não define ele de forma clara. Essa vida futura, essa situação futura, pode ser agora, pode ser na passagem da nossa vida corporal para a vida espiritual, pode ser na vida espiritual e mesmo nas próximas encarnações. Então, uma situação que nós nos encontraremos no futuro, segundo aquilo que nós fizermos no presente. E todas as demais máximas do Cristo, se nós pegarmos, por exemplo, as bem-aventuranças, todas elas se reportam ao estado no futuro, segundo a nossa maneira de proceder. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os simples, bem-aventurados os aflitos. Sempre Jesus nos dando certeza de uma situação que nós estaríamos, uma situação feliz, uma situação ditosa, uma situação de bem-aventurados no futuro, segundo a maneira como nós nos comportamos agora no presente. Se nós nos comportarmos dessa maneira, seremos naturalmente bem-aventurados. Quando ele nos fala, sede, pois, vós outros, perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, imaginemos Jesus nos dando como ponto de mira, como alvo, como exemplo, Deus, que é a perfeição absoluta.
Não faria o menor sentido essa proposta do Cristo se tudo acabasse no túmulo, se não existisse continuidade, se não houvesse vida futura. Então, o codificador nos chama a atenção para essas questões. E mais à frente, quando ele trata do assunto da vida futura, mais especificamente do ponto de vista, ele nos chama a atenção para o seguinte: ele nos diz que a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona uma inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Este parágrafo ele também é recheado de ensinamentos profundos. Vale a pena nós nos determos um pouco mais nesse parágrafo. Então ele nos diz que a ideia clara e precisa, não uma ideia incerta, não uma ideia que não nos traz informações, não uma ideia que nos cause dúvida. Não, ele se reporta a uma ideia clara e precisa. Que se faça com relação a essa vida futura, ela proporciona uma inabalável fé no porvir. Também não é qualquer fé, é uma fé inabalável. E nós sabemos com a doutrina espírita que a fé inabalável é aquela fé que é calcada no conhecimento, na compreensão, no entendimento, que nos dá então a convicção, a certeza sobre aquilo. Então, quando eu compreendo, quando eu sei como é que funciona os mecanismos, quando eu entendo, quando eu compreendo, eu tenho essa convicção, essa fé inabalável. Então, essa ideia clara e precisa com relação à vida futura nos proporciona uma fé inabalável no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, que é o grande objetivo nosso enquanto humanidade. Esse processo de moralização, de aperfeiçoamento moral. Esse é o nosso grande objetivo enquanto humanidade. Então essa ideia clara e precisa me dá uma fé inabalável no porvir que acarreta enormes consequências sobre o meu processo de moralização. Por quê? Porque muda completamente o ponto de vista sob o qual eu encaro a minha vida aqui na Terra. Então, quando eu tenho uma ideia clara e precisa com relação ao porvir, primeiro que eu sei que esse porvir existe e que esse porvir será tanto melhor quanto mais eu me esforçar aqui na Terra, então eu tenho um novo ângulo de visão, um novo ponto de vista. Eu encaro a minha vida aqui na Terra sob um outro prisma. A minha escala de valores, ela muda. A nossa forma de encarar aqui a vida, ela muda. Então vejamos a importância dessa ideia clara e precisa com relação à vida futura. Nos diz o codificador para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. Então, quando nós nos colocamos pelo pensamento na vida espiritual, porque quando nós estamos encarnados, nós só podemos nos colocar na vida espiritual pelo pensamento, porque estamos aqui presos ao corpo físico. Mas quando nós nos identificamos então com essa vida espiritual, quando nós nos colocamos nessa vida espiritual pelo pensamento, essa vida espiritual que é a verdadeira vida e que é indefinida, porque a vida espiritual ela é indefinida, ela é infinita, ela não é passível de mensurações, de medições. Diferentemente da vida corpórea, que é uma breve passagem pela qual nós aqui estamos a fim de, através das experiências, nós evoluirmos, adquirirmos conhecimento, nos melhorarmos. Então a vida corpórea, ela é temporária, transitória, ela é passível de medições, de mensurações, ela tem início e ela tem fim. Mas a vida espiritual não. A vida espiritual é a verdadeira vida. Ela é indefinida. É de lá que nós viemos, de lá para cá. Tanto que os espíritos, quando o codificador pergunta na questão 85, qual dos dois mundos
o mundo espiritual ou o mundo corporal é o principal na ordem das coisas, os benfeitores nos dizem que o mundo espiritual, ele é o principal na ordem das coisas, porque ele pré-existe, ele existe antes do mundo corporal e ele sobrevive a tudo. Se não houvessem mundos corporais, o mundo espiritual existiria sem problema algum. É que os mundos corporais existem com uma finalidade, com o propósito, de nós encarnarmos neles para nós também aprendermos, através de todos os desafios, das dificuldades que a experiência no corpo físico nos impõe. Mas o mundo principal, o primeiro na ordem das coisas, é o mundo espiritual. É de lá que nós viemos. Tanto isso é verdade que o codificador pergunta na questão 959: de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Todos nós instintivamente, intuitivamente, cremos que a vida não termina no túmulo, que a vida prossegue, que a vida futura existe. De onde vem esse sentimento instintivo? Pergunta o codificador. E os espíritos nos respondem: já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas. Claro, é de lá que nós viemos. Lá é a nossa pátria verdadeira. Então nós já sabíamos de todas essas coisas. E a alma conserva vaga lembrança do que já sabe e do que já viu no estado espiritual. Daí nós aqui viemos e por conta do esquecimento do passado, essas coisas, nós temos apenas a intuição, uma vaga lembrança. Mas nós já sabemos de tudo isso, porque nós viemos de lá para cá. Então, instintivamente, nós cremos nesta vida futura. Então, para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, as tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. E nós poderíamos aqui acrescentar, se nós nos esforçarmos para isso, é claro. Então, quando nós sabemos que todas as dificuldades pelas quais aqui nós passamos, isso terá fim, é algo temporário, é algo transitório, e que se nós perseverarmos, nos esforçarmos, na sequência, nós estaremos numa condição melhor, nós encontramos a força e a coragem para suportarmos tudo o que nos é imposto como desafios para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Com relação à morte, por exemplo, quando nós nos identificamos com a vida espiritual, quando nós temos essa ideia clara e precisa com relação à vida futura, quando nós nos identificamos com essa vida espiritual, nos colocamos nela pelo pensamento, a morte nada mais restará de aterrador. Ela deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se o que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Então nós temos uma outra visão com relação à morte, quando nós temos essa certeza, essa ideia clara e precisa com relação à vida futura. E aqui nós gostaríamos de abrir um parênteses, quando nós falamos com relação à morte, com relação ao temor da morte, nós vamos aqui abrir um parênteses e acrescentar um raciocínio lógico muito bem elaborado por Allan Kardec na obra O Céu e o Inferno. Obra esta que completará este ano 150 anos da sua publicação. E lá, quando o codificador fala sobre o temor da morte, na obra O Céu e o Inferno, ele inicia nos dizendo que a crença na imortalidade, ela é intuitiva. Que todos nós, intuitivamente, instintivamente, cremos na imortalidade, porque o nada repugna a nossa razão. Mas que mesmo assim há um certo temor com relação à morte. Nós temos um certo temor com relação à morte. E esse temor é um efeito da sabedoria da providência e também uma consequência do nosso instinto de conservação. Isso é preciso ainda
enquanto nós não estejamos suficientemente esclarecidos com relação à vida futura. É uma espécie de contrapeso que a divindade coloca em nós para que nós não deixássemos prematuramente a vida terrena. Porque a vida no corpo físico, uma encarnação, ela é muito importante por todas as oportunidades que ela nos dá. Oportunidades de crescimento, intelecto, moral, as oportunidades dos ajustes e dos reajustes na família, das reparações, então pelas experiências, na convivência, na vida de relação. Então, para que nós não deixássemos prematuramente a vida terrena, Deus nos dotou desse instinto de conservação, porque conservar a vida é muito importante, é necessário. Então, esse temor com relação à morte, que nós temos enquanto não estamos suficientemente esclarecidos com relação à vida futura, é essa espécie de contrapeso que Deus colocou em nós, por conta desse instinto de conservação. Assim é que nos povos primitivos o futuro é uma vaga intuição, mais tarde simples esperança e finalmente uma certeza apenas atenuada por secreto apego à vida corporal. Olha que beleza, como nós vamos trabalhando essa certeza da vida futura em toda a nossa escala evolutiva. Enquanto homens primitivos, essa vida futura era uma vaga intuição. Mais tarde, uma simples esperança. Já não era só uma intuição, uma esperança, mas uma esperança simples. E mais tarde, uma certeza. E essa certeza ela só é abalada, só é atenuada quando nós somos ainda muito apegados às coisas materiais. O apego faz com que essa certeza na vida futura seja abalada. Nos dando uma ideia que nós precisamos evoluir não só no aspecto intelectual do entendimento, da compreensão, mas também no aspecto moral, para fazermos esse progresso completo em ambos os sentidos. À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, naturalmente o temor da morte diminui. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro fito ao trabalho. Então, quando eu tenho certeza com relação a essa vida futura, uma ideia clara e precisa com relação ao porvir, como nós já dissemos antes, nós mudamos o nosso proceder. Os nossos objetivos já são outros. A nossa meta já é a meta da vida futura. E aí nós nos comportamos, nos pautamos através de outros princípios. Nós procedemos de outra maneira. Nós encaramos a nossa vida aqui na Terra sobre outro ponto de vista que faz toda a diferença nas nossas vidas. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Então a vida aqui já não é fácil. Se nós pensarmos que tudo termina no túmulo, nós, diante das dificuldades, das aflições, nós nos desesperamos por não encontrar uma perspectiva melhor. Mas quando nós temos certeza com relação à vida futura, então esta certeza nos dá uma paciência, uma resignação diante das coisas, uma calma, uma serenidade que tira muito do amargor da vida terrena, das dificuldades pelas quais nós passamos. Nós costumamos exemplificar, usar o exemplo daquele aluno que ingressa na faculdade e tem pela frente cerca de 4 ou 5 anos pelos quais ele terá que se esforçar muito se ele quiser ao final concluir a faculdade e poder ingressar no mercado de trabalho agora com um título acadêmico, com mais conhecimento, com mais experiência, gozando então de uma condição melhor. Mas ele terá que passar por 5 anos de estudos, de sacrifícios, de renúncias, se ele quiser concluir o seu curso universitário.
Mas ele encontra força porque ele sabe que é algo temporário, que são 5 anos pelos quais ele terá que se esforçar, mas que terá fim. E que lá na frente ele estará numa situação muito melhor do que antes, se ele se esforçar para isso. Então isso psicologicamente faz com que ele possa ter a força, a coragem, a perseverança, a determinação para enfrentar todas essas dificuldades. E o contrário também é verdade. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, ele dá tudo ao presente. Então, quando nós temos dúvida com relação à vida futura, se eu acho que não existe vida futura, então eu naturalmente canalizo tudo para a vida terrestre. E aí qualquer coisa que aconteça aqui toma vastas proporções e nós nos afligimos e nós caímos no desespero e muitas vezes determinados indivíduos acreditam que o único caminho para solucionar seus problemas é o suicídio. Então vejamos como essa dúvida com relação à vida futura, ela nos traz tantos prejuízos. Nós queremos aqui só argumentar um pouco mais no sentido de como é prejudicial uma visão falsa, uma visão equivocada com relação à vida futura. Então nós vamos fazer aqui um pequeno parênteses, somente para nós falarmos sobre a visão materialista e a visão dogmática. Como essas visões, elas não nos esclarecem acerca da vida futura e trazem enormes prejuízos para o espírito imortal. Nós convidamos depois, quem quiser, fazer a leitura da obra Obras Póstumas, quando o codificador lá trata das 5 alternativas da humanidade. Ele irá falar da visão materialista, da visão panteísta, da visão deísta, da visão dogmática e da visão espírita. E lá nós vamos verificar como é importante nós termos uma ideia clara e precisa com relação à vida futura. Se nós analisarmos, por exemplo, a visão materialista, o que nos fala a doutrina materialista? Primeiro, ela nos diz que, sendo o homem matéria, os gozos materiais são as únicas coisas reais. Porque para a visão materialista nós somos apenas matéria. E quando chega a morte do corpo físico, tudo ali termina. Então, quando nós encaramos a vida sob o ponto de vista da doutrina materialista, sendo o homem então apenas matéria, os gozos materiais são as únicas coisas reais. Os laços morais, a amizade que nós conquistamos e que nós cultivamos aqui, a morte os quebra sem remissão. Para as misérias da vida não há compensação, não há vida futura, tudo termina no túmulo. O suicídio vem a ser o fim racional e lógico da existência quando não se pode esperar a atenuação dos sofrimentos. O indivíduo não encontra mais alternativas. É sofrimento, é dificuldade, é dor, é angústia, e ele não vê uma situação melhor, até porque tudo termina no túmulo. Viver cada um por si o melhor possível, enquanto aqui estiver, é a ordem do dia. Deveres sociais sem fundamento. O bem e o mal são meras convenções. Para que eu vou me melhorar? Para que eu vou ser uma pessoa boa? Para que eu vou fazer o certo? Se todo esse meu esforço não tem compensação alguma e se tudo termina no túmulo. Por freio social, unicamente a força material da lei civil. Então esses são pequenos pontos que nós trouxemos aqui dessa visão materialista. Olhemos, os prejuízos incalculáveis que essa ideia materialista nos traz. Mas tem também a visão dogmática, que nos diz que a nossa alma, ou seja, que nós mesmos, o espírito, a alma, é criada por ocasião do nascimento. Quando é formado o nosso corpo físico, nós, a alma e o espírito, somos criados naquele momento. Essa visão dogmática também traz enormes prejuízos para nós, porque ela não explica
uma série de questões, sem que ela taxe Deus de injusto, um Deus parcial que privilegia alguns em detrimento de outros. Para a visão dogmática, já é um pouco melhor que a visão materialista, porque ela acredita que a alma sobrevive e conserva a individualidade após a morte. No entanto, ela tem uma visão das penas eternas. Nós só temos duas opções: eternidade afora. Ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. Então, nulos lhe são quaisquer progressos posteriores. Ele será por toda a eternidade o que era na vida. A pessoa não consegue mais melhorar. Se era ruim, vai para o inferno, se era bom, vai para o céu e acabou. Sendo os maus condenados a castigos perpétuos no inferno, inútil lhes é o arrependimento. Separação definitiva e absoluta dos condenados e dos eleitos. Inutilidade dos socorros morais e das consolações para os condenados. E criação dos anjos ou almas como seres privilegiados, isentos do trabalho para chegarem à perfeição. Então vejamos que quando nós não temos uma ideia clara e precisa com relação à vida futura, isso traz enormes prejuízos para nós. A visão materialista diz que nem existe vida futura. E essa visão dogmática nos traz uma visão muito pobre desta vida futura, que nós não conseguimos conjugar com um Deus infinitamente justo, soberanamente justo e bom, melhor dizendo. Então, nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, o homem torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos, e não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele desse modo a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que o rodeia, o mal que o atinja, como o bem que toque os seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Então, o codificador faz uma analogia muito interessante com aquele que apenas acredita na vida terrena, como aquele indivíduo que está numa grande metrópole, diante daqueles grandes edifícios, aqueles arranha-céus, e ele olha para os lados e não consegue enxergar mais nada além daquilo. Ele está numa postura de medo, ele se encontra cercado por grandes edifícios e não consegue divisar nada além daquilo. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequeninos lhe parecerão os homens e as coisas. Aquele que tem uma ideia clara e precisa com relação à vida futura é como aquele que enxerga as coisas do cume de uma montanha. Enxerga muito além. Tem uma visão mais ampla, mais dilatada das coisas que estão acontecendo ao seu redor. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são todos da mesma estatura. E lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão, como nosso amigo havia feito na leitura inicial. Buscam a felicidade nessas coisas efêmeras, quiméricas, não nas coisas espirituais.
Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre na razão inversa na fé na vida futura. Então, quanto mais eu sou apegado aos bens da terra, significa que menos certeza, menos fé, menos confiança eu tenho na vida futura. Quanto mais certeza eu tenho na vida futura, quanto mais eu me identifico com a vida espiritual, naturalmente isso significa que menos importância eu dou às coisas materiais. Não significa também que eu devo desprezar os bens terrenos, porque eles têm uma grande importância como instrumentos que Deus coloca nas nossas mãos para nós fazermos o bom uso deles, e que são muito importantes e necessários enquanto nós aqui estejamos. Então, não significa que nós devemos desprezar os bens terrenos, nos desfazermos de todos os bens terrenos. Nós só temos que trabalhar a questão do desapego com relação a eles. Então o codificador faz um raciocínio lógico. Se toda pessoa pensasse que nós devemos nos desfazer dos bens terrenos, tudo na terra correria perigo, porquanto ninguém mais iria se ocupar com as coisas da terra, com as coisas terrenas. Não é por aí. O homem instintivamente procura o seu bem-estar. Nós somos dotados desse desejo incessante do melhor. E embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí melhor ou menos mal que lhe seja possível. Por isso são importantes os bens terrenos. Mas nós temos que dar a eles o justo valor que eles merecem. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto de progresso e da conservação que estão nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência que para tal fim opôs na terra. O objetivo da reencarnação, questão 132 do Livro dos Espíritos. Simplesmente, aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. É nesse sentido que Allan Kardec nos esclarece. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e então se desespera. Essa é a beleza de nós termos essa ideia clara e precisa com relação à vida futura. Essa fé inabalável no porvir. Essa identificação com a vida espiritual. Então nós vemos a importância disso. E também nós vemos a importância de nós destruirmos esta visão materialista. De nós combatermos não os materialistas, as pessoas, mas combatermos o materialismo, a ideia materialista, que é um dos objetivos da doutrina espírita, combater o materialismo. Allan Kardec pergunta na questão 799 do Livro dos Espíritos: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Respondem os imortais: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele, o Espiritismo, faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, a meta da vida futura. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Então vejamos a importância dessa fé inabalável com relação ao porvir. O Espiritismo dilata o nosso pensamento com relação não só a esse assunto, mas com relação a tantos outros. Rasga novos horizontes de conhecimento, de compreensão e de entendimento. Ao invés dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno,
ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta assim uma base e uma razão de ser à fraternidade universal. Enquanto que a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes do mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta desde que se considere apenas um ponto. Coube então ao Espiritismo, com relação a esse ponto, com relação à questão da vida futura, como assim em todos os outros assuntos, em tantos outros pontos, complementar os ensinamentos do Cristo, fazendo com que a vida futura deixasse de ser simples artigo de fé, mera hipótese para tornar-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são os próprios espíritos, os chamados mortos sempre vivos, que são as testemunhas oculares, que vêm nos relatar a sua situação no mundo espiritual, feliz ou infeliz, segundo a maneira como eles procediam enquanto estavam aqui encarnados. Então, o Espiritismo vem nos trazer informações baseadas em fatos, e o que é fato é verdade. O espírita sério, já caminhando para as nossas considerações finais, não se limita a crer, porque compreende. E compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente aos seus olhos. Uma realidade que ele toca e vê, por assim dizer, a cada passo, de modo que a dúvida não pode empolgá-lo ou ter guarida em sua alma. A vida corporal, tão limitada, amesquinha-se diante da vida espiritual, da verdadeira vida. Que lhe importam os incidentes da jornada, se ele compreende a causa e a utilidade das vicissitudes humanas, quando suportadas com paciência e com resignação? A alma eleva-se-lhe nas relações com o mundo invisível. Os laços fluídicos que o ligam à matéria enfraquecem-se, operando-se por antecipação um desprendimento parcial que facilita em muito a passagem desta vida, da vida corporal, para a vida espiritual. A perturbação consequente à transição pouco perdura, porque uma vez franqueado o passo, para logo se reconhece, nada estranhando, antes compreendendo a sua nova situação. Então essas seriam as nossas considerações com relação a esse assunto da vida futura, que nós entendemos que é o ponto de vista fundamental, porque quando nós nos pautamos, procedemos sob este ponto de vista da vida futura, a nossa estada aqui na Terra, ela tem uma outra perspectiva. E aí nós adquirimos essa fé inabalável no porvir, e isso acarreta enormes consequências sobre o nosso processo de moralização. Então essas seriam as nossas considerações, o nosso agradecimento pela oportunidade de trabalho. Muito obrigado.